Meu compadre, minha comadre, o excesso de peso pode ser uma realidade em qualquer fase da vida. Mas a obesidade na terceira idade pode trazer sérias consequências para a saúde. É importante destacar que, à medida que a idade avança, é comum o ganho de peso corporal e o acúmulo de gordura. Os estudos mostram que, principalmente depois dos 50 anos, as pessoas começam a perder a massa muscular, o que torna maior o acúmulo de gordura, em especial na região abdominal, aqui no reduleiro, né? E para falar sobre os riscos da obesidade nos idosos, eu vou conversar com a presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da Seção São Paulo, a nutricionista Elci de Almeida Fernandes. Bom dia, Elci. Bom dia, querida Cleide. Tudo bem? Graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. É um imenso prazer. Estou ouvindo aí as conversas, os conselhos que você está dando. E é super interessante a gente estar conversando sobre isso hoje, né? Porque realmente é uma grande preocupação. E após pandemia, após a gente pode chamar assim, né? Mas num período que a gente está um pouco mais livre e tudo agora, né? No período de pandemia houve um aumento muito crescente da obesidade. Foi um motivo também de preocupação, né? E principalmente nos idosos isso aumentou muito mais porque o cuidado era intenso para que ficássemos em casa. E aí ficamos em casa assistindo o programa da Cleide e de repente só comendo, né? É verdade. Então aí por isso que a gente deve chamar a atenção na obesidade na terceira idade, os cuidados que a gente deve ter e ter muita questão de cuidados aí para uma melhor qualidade de vida. Isso é essencial. Doutora, quais são os riscos da obesidade na terceira idade especificamente? Justamente esse acúmulo de gordura, ele pode trazer a questão do aumento da pressão arterial, pode trazer a alteração da glicemia que provoca o diabetes ou faz com que a glicemia fique alterada, que é o açúcar no sangue, né? Também pode está trazendo a alteração do colesterol e a influência de tudo isso, muitas vezes a gente não sente de imediato, e aí está o problema, né? Porque isso é uma justificativa do índice de maior mortalidade que são as dos idosos, que é dos problemas cardíacos. Então a gente deve pensar no ponto final que isso leva, né? A glicemia alterada, a pressão alta, passa despercebido, infelizmente, né? Ninguém vai ficar medindo a todo momento a glicemia ou a pressão, vendo o colesterol a todo momento, porque isso são exames que são feitos. Mas o motivo de óbito, que é a doença cardiovascular, é comprovado que é um dos fatores que a obesidade ocasiona. Então, a gente também pensa muito... Ai, desculpa, viu, Cleide? Não, pode continuar, por favor. A gente também pensa muito sempre quando fala no idoso da questão da funcionalidade. O que a gente quer dizer com funcionalidade? É ele ter as suas atividades, pelo menos as básicas. As básicas é varrer a casa, lavar a louça, que sejam mantidas. E a obesidade traz o cansaço. O cansaço faz com que qualquer tipo de atividade fique mais limitada. E a partir do momento que tem menos atividade, a característica é cada vez até fazer menos e ganhar mais peso. Então, pensando também na funcionalidade, que é manter as atividades, a obesidade interfere bastante. Doutora, então quer dizer que se eu ver assim, um vovô com aquela aparência de Papai Noel, né? Bem assim, Papai Noel mesmo, aí há um grande risco. Essa gordura, ela é perigosa nessa região. Sim, você está comentando com a gente da gordura abdominal, né? Sim. Realmente a gordura abdominal é a de maior risco na questão da obesidade. É interessante quando você comenta, né, sobre o Papai Noel, o idoso obeso. Há muito tempo atrás, mas isso muito mesmo,
se colocava o idoso obeso como se ele fosse mais fofinho, né? Então, mais carinhoso, mais fofinho. Mas isso não é uma vantagem. Não estamos falando que todos os idosos devem ser magros. Não, a questão e você pontuou isso muito bem quando você começou a conversa sobre o tema de hoje, é o ganho de peso com o passar dos anos. Então, assim, nós temos pessoas que, por uma estrutura grande que a pessoa tem, então ele já tem um peso a mais desde quando é jovem, desde às vezes até criança, já é uma estrutura grande e cresce nessa estrutura. Ele não ganhou peso, ele tem essa estrutura e permanece com ela. O que é o grande problema que a gente deve ficar atento e cuidar quanto a isso, é um risco de saúde, é o ganho de peso posteriormente. Então, às vezes, a pessoa nem chega a ser obesa, mas ela está ganhando peso excessivamente nos últimos meses, nos últimos anos, né? Então, isso às vezes é relatado pelas mulheres, né? Com o passar dos anos, como você até falou, 50 anos, ainda não é idoso, mas já está ganhando peso excessivamente. Então, já precisa cuidar. Cuidar do quê, né? Cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, né? Cuidar de como está sendo o seu cuidado com a sua saúde no total, porque o que vem junto com a obesidade é a questão das doenças associadas, né? E aí, com o passar dos anos, as doenças associadas trazem mais risco também. E as doenças associadas foi o que eu te falei, assim, diabetes, pressão alta, colesterol alterado. Então, por isso, a obesidade que a gente está falando, talvez até o termo obesidade não seja totalmente adequado, mas, claro, convém, mas é o ganho de peso, né? E não necessariamente só o obeso, né? Então, assim, qualquer estrutura física, mas que fique ganhando peso numa sequência. Doutora, o que o colesterol alto pode fazer no corpo de uma pessoa? O colesterol, ele está no sangue, né? Então, o colesterol alto faz com que os vasos sanguíneos, eles tenham uma circulação mais lenta, ou seja, a gordura no sangue faz com que essa circulação, à medida que ela está mais lenta, vai entupindo os vasos. Porque aí vai circular, em vez de ter uma movimentação como é o fluxo sanguíneo normal, esse fluxo vai ficando devagar e vai parando em algumas partes dos vasos sanguíneos e isso vai entupindo. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, e por isso que acaba sempre falando do idoso, mas é que passou os anos, né? Então, a gente fala até do idoso, a nossa atenção de hoje, mas assim, o jovem às vezes não teve o cuidado da vida toda dele, e aí quando ele se tornou idoso, ele está com prejuízos, né? Então, por isso, assim, claro, a gente fala o idoso tem essas alterações, mas na verdade a vida dele é anterior. Mas nisso que a gente estava falando de entupida, assim, traz problemas respiratórios, traz problemas vasculares, então a veia está entupida, problemas vasculares. E problemas cardíacos, porque o coração precisa de veias limpas para ter um batimento adequado. Então também acaba não tendo nesse sentido. Agora a senhora falou de uma coisa aí muito preocupante, logo no começo, que a pessoa, quando ela começa o sobrepeso, ela começa a ter uma certa preguicinha, vem mais dores, aí ela fica mais presa em casa, mais presa na cama, mais presa no sofá, mais presa na TV e fica ali. E com o tempo vai ficando mais e mais. E a dor vai aumentando mais. Aí ela fala, não vou fazer atividade física nenhuma não, porque eu tô com muita dor. Mas tem que insistir, doutora? Tem que ser gradativo, né? Principalmente se não estava havendo nenhuma atividade, essa atividade deve ser gradual, então começa com um exercício, vai lentamente, começa com 5 minutos, 10 minutos, vai subindo e vai ganhando força, porque a palavra é força
e massa. Então, quando a gente fala da preocupação também dessa questão da obesidade na terceira idade, é a perda da força, né? Então, quando você comentou sobre a perda da massa magra, né, da musculatura, de uma forma melhor de colocar, a perda da musculatura, ela faz com que não tenhamos força para as atividades. Então, aí esse trabalho deve ser gradual. Então, começa uma atividade que não precisa ser física, claro, se for, melhor ainda. Mas, às vezes, é um desafio uma atividade física, já iniciar com uma atividade física. Mas varrer a casa é uma atividade, é considerada básica, mas é uma atividade. Lavar a louça é outra atividade, né? Então, assim, vamos pensar em atividades, e por isso o andar, né? O andar na rua, se a gente anda 10 minutos, depois 20 minutos, depois 30 minutos, você está fazendo uma atividade. Mas muito importante isso associado à alimentação. Certo. Então, vamos no conjunto, né? Eu poderia dizer assim, vou falar só sobre alimentação, porque você já até me identificou, eu sou uma nutricionista, sim, mas a gente trabalha sempre em conjunto, né? Então, quando a gente fala até da questão do trabalho da equipe na sociedade, é um trabalho multidisciplinar. Então, a gente acaba sabendo, e não só precisando, mas sabendo realmente que um profissional só não faz efeito. Então, no caso, no idoso, não convém só eu indicar a atividade física e não convém também eu só indicar a alimentação. Sozinhos, eles não vão conseguir fazer efeito. Mas os dois juntos conseguem fazer com que a gente tenha resultado. Então, falei da atividade. E da alimentação. Precisa ter o cuidado de fracionar a alimentação, de cuidar do que se está comendo repetidamente. E o que aconteceu, que levou também a esse aumento da obesidade nos últimos anos, é que cada vez mais, e isso eu converso muito com os idosos, que eu tenho oficina com os idosos aqui no Hospital das Clínicas, que a gente conversa sobre a alimentação e todos esses cuidados que deve ter na terceira idade. Então, é uma atividade direta com os próprios idosos. Ok. Né? Então, assim, a gente deve pensar que cada vez mais nós estamos utilizando os produtos processados. Né? O que eu quero dizer com produtos processados? Eles ficam muito tempo na prateleira do supermercado, ou na prateleira mesmo, ou no freezer, ou no refrigerador. Todos esses produtos que ficam maior tempo nas prateleiras, eles acabam tendo que ter muito conservante para manter a crocância, para manter o sabor. E quanto mais a gente utiliza alimentos processados, mais a gente está consumindo gordura. Porque todo conservante tem gordura para crocância e todo conservante tem muito sódio, que é o nosso tradicional sal, para que ele fique mais tempo na prateleira. Então, aumentando esse consumo de produtos processados, por isso que muitas vezes a gente não percebe e acaba tendo essas incidências maiores de colesterol, tudo, porque você está comendo um alimento que não é gorduroso, como, por exemplo, né, uma bolacha muito crocante. Você não está pensando que ela é gordurosa, ela só é crocante. Mas, na verdade, para ela ficar crocante, ela tem muita gordura. Então, claro, isso faz parte da nossa vida diária. Não tem como retirá-los da nossa alimentação. Mas nós devemos pensar bastante na quantidade que a gente está consumindo e também pensar que devemos preservar os alimentos naturais, que cada vez está sendo consumido menos, né? E quem são os alimentos naturais? A fruta, a verdura, né? Então, legumes. Então, se nós associarmos um alimento que é processado com um alimento natural, a gente está ajudando o metabolismo do nosso organismo, né? Porque nossos órgãos, né, eles precisam trabalhar 24 horas e
precisamos dar uma ajuda para ele, né? Porque senão, coitado, né? Tem que fazer todo esse processo aí. Não é fácil, todo dia, toda hora, né? É verdade. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi muito interessante, bem assim, esclarecedor para as pessoas que ainda insistem em não fazer os seus movimentos e nem comer bem. Deus abençoe, bênçãos do Pai Eterno. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Então, o que eu deixo de conselho realmente é que não mudamos de um dia para o outro, mas se nós enxergamos que realmente precisamos ter uma melhor qualidade de vida, e isso é para que tenhamos muitos anos de vida, e anos de vida com saúde, né? Isso é que é importante. Então, vamos cuidar melhor e olhar melhor para o que a gente faz na questão espiritual, né? Como vocês bem enfatizam, e na questão também da escolha do que a gente está fazendo como melhor qualidade para a nossa vida. Obrigada, Cleide, obrigada a todos, tenham um ótimo dia. Beijos.